O que eu faço aqui em Londres, né? O que eu faço aqui no Reino Unido? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Samara aqui do canal Voluntária na Inglaterra e hoje eu vou trazer mais informações para vocês sobre o meu trabalho. O que eu faço aqui em Londres, né? O que eu faço aqui no Reino Unido? Que alguns de vocês me perguntam. A grande maioria já sabe que eu trabalho na área de Adult Social Care, né, que a gente fala que seria tipo a área de saúde daqui. Nós temos parceria, né, eu trabalho para uma empresa privada e nós temos parceria com o NHS, que é o sistema de saúde daqui do Reino Unido, e também prestamos serviços para os councils, que seria, deixa eu ver, seria as prefeituras, tá? As prefeituras das cidades. Então, eu trabalho para uma empresa privada que presta serviço também para esses dois órgãos públicos, digamos assim. Os clientes que a gente geralmente cuida são clientes que têm mobilidade reduzida ou têm demência, Parkinson. São clientes que sofreram algum acidente no passado e hoje estão mobilitados, eles precisam de ajuda com isso também. Então, esses são os tipos de serviço que a gente oferece no momento. E também tem aqueles clientes que são mais sozinhos, precisam de ajuda, sabe? Não tem ninguém para ajudar, não tem família por perto. Então também nós enviamos cuidadores para lá para poder manter, né, ter companhia. Então eles conversam, ou vão ao shopping, ou vão fazer compras juntos. Alguns clientes eles precisam de ajuda com medicamento, então os cuidadores eles administram os medicamentos, vão na farmácia, coletam isso, entram em contato com os GPs, que são os doctors, né? São os doutores aqui. E aí eles fazem a indicação e tudo mais. Então a gente meio que suporta num todo, sabe? Num tratamento mais holístico. Então, desde o bem-estar, né? Desde atividades bem simples, como só sentar lá com o cliente e conversar com ele, desde tratamento bem sério, complexo, né? Que seria clientes que são paralisados e precisa totalmente de cuidado. Então, fazer comida para ele, suporte pessoal, né? Tipo, lavar, limpar e tudo mais, alimentar, dar medicamento no tubo. Então, tipo assim, são coisas muito mais complexas também. E a gente suporta nisso. E aí, o que eu faço, né? Então, a empresa é uma empresa, eu diria, de pequeno porte comparado com outras. Eu sou responsável por gerenciar 70 cuidadores, cerca de 70 cuidadores, e a gente tem cerca de 40 clientes, mais ou menos. Então, o que eu faço eu visito esses clientes, né? E daí eu faço a gente chama de assessment. Então eu vou lá, acesso o lugar, conheço o cliente, a família, a gente pergunta o que tem que ser feito, o que eles gostariam de ser feito. E daí eu vou fazer o environmental assessment. Eu verifico a casa, então eu verifico onde fica o detector de alarme de incêndio. Onde fica registros para poder ligar a água, desligar a água, energia, gás e tudo mais. Então, basicamente, eu tenho que verificar se o ambiente, né, a casa do cliente atualmente é segura para ele. Então, por exemplo, se ele tiver mobilidade reduzida, eu preciso ter certeza de que a cama dele, o quarto dele é no andar de baixo, né? Não tem nada no meio do caminho para, né, obstruir o caminho para que possa causar alguma queda, algum acidente. Além disso, eu sou responsável pela rota da empresa. Então, por exemplo, o cliente diz para mim que ele quer ter uma visita todos os dias, de segunda a domingo, de manhã, das 9 às 10. E talvez ele queira uma visita no horário do almoço também. E aí, agora é a parte mais complicada que eu acho, porque é encontrar cuidadores que tenha todas as características, todas as habilidades que o cliente precisa e que esteja disponível nos dias e horários que o cliente deseja. Então, essa é a parte um pouco mais difícil, porque nem todos os cuidadores que a gente tem, eles têm disponibilidade, a gente chama de full time, né? São, tipo, completamente disponíveis, 40 horas semanais. Alguns deles é só 20 horas, alguns deles são 5 horas, alguns só podem trabalhar de manhã porque tem filhos, ou à tarde ou à noite. Então, eu sou responsável também por isso, por poder fazer essa combinação, né? Tipo, qual cliente é o melhor para qual o cuidador e vice-versa. E daí eu linko um no outro e é isso. Só que é como se fosse um jogo de quebra-cabeça, sabe? Às vezes falta uma peça e às vezes a peça sumiu. Então aí eu vou ter que criar a peça. E daí como que eu crio a peça? Ativando o time de recrutamento. Aí eu falo pra ele o que eu quero, o que eu preciso, o tipo de perfil da pessoa, onde eu quero que ela more.
e aí ele vai recrutar alguém, e daí ele faz a entrevista, e depois eu verifico de novo, né? Eu faço tipo uma pós-entrevista. Converso também com o aplicante da vaga e vejo se ele é adequado ou não. E a gente faz a contratação. Então é assim que eu crio a peça que estava faltando, né? E aí, além disso, eu sou responsável por fazer as supervisões a cada 3 meses desses cuidadores. Então, eu convido eles para vir no escritório, ou talvez eu ligo para eles, e daí tem uma série de perguntas que eu preciso tratar, né? Então, para saber como que está a vida deles, se eles têm um balanço, né? Se é saudável o tempo de trabalho deles e o tempo de vida úteis que ele tem praticamente com família e tudo mais. Então, conversamos sobre isso. Vejo também se eles têm alguma reclamação, se tem alguma preocupação sobre clientes que eles visitam, ou se tem algum cuidador também que eles têm algum problema com. Então, já aconteceu, por exemplo, de um cuidador não gostar de trabalhar com outro por X motivos. E aí tentamos negociar e no final a decisão tomada foi que quando essa pessoa trabalhar, a outra não pode estar junto, entendeu? Então, assim, é umas coisas assim bem chatinhas, né? Mas que infelizmente acontecem. E aí a gente fala também sobre quantidade de horas trabalhadas, então é o meu momento também de negociar com o cuidador se ele poderia expandir talvez os horários de trabalho deles. E daí a gente verifica possíveis promoções também através de supervisões. Então, dependendo de como eles estão se saindo, se tem bastante avaliações positivas e tudo mais. E daí eu consigo, né, pegar todas essas informações e levar para a gerência para, né, oferecer uma possível promoção. Ou talvez simplesmente para fazer né, a gente chama de Employee of the Month, né, que são os cuidadores do mês. Então daí a gente faz isso também. Eu crio um certificado, faço toda a avaliação e tudo mais, anuncio, a gente posta nas redes sociais também. E daí a gente entrega um cartão presente para ele, para a pessoa, né, que foi o funcionário do mês. Então, além dessas coisas que são algumas básicas, algumas críticas, né, tem toda uma outra atividade também que eu faço, que é visitar clientes sem avisar para os cuidadores que eu estarei lá, né? Os clientes sabem, e daí eu chego de surpresa, e daí eu tenho que verificar uma série de coisas. Então a primeira coisa que eu verifico é se eles estão utilizando a identidade deles, né? A carteirinha de identidade deles, se eles estão vestidos apropriadamente para o trabalho. A gente não usa uniforme, então eu preciso verificar se eles estão, né, realmente seguindo tipo um padrão de roupa apropriado para o trabalho específico. E daí eu observo como que eles estão trabalhando, como que eles oferecem cuidados para os clientes, se tá seguindo as normas da empresa ou não, se tem alguma coisa que precisa melhorar. E se precisar melhorar, e daí eu indico treinamentos e a gente faz tipo avaliações, né? Avaliações recorrentes para saber se essa pessoa está melhorando ou se ela continua o mesmo ou está pior. E daí a gente toma decisões baseadas nessas coisas, né? Além disso, também eu sou responsável por confirmar as visitas, então eu preciso verificar visitas feitas uma por uma para saber se os funcionários realmente trabalharam o horário que precisava, e aí eu faço a aprovação para o time de pagamento realmente efetuar, né, o pagamento para eles no final do mês. E além disso, né, durante as visitas eu preciso verificar se eles estão escrevendo todas as notas, né, a gente chama de reports. Então, se após cada visita eles precisam detalhar exatamente o que eles fizeram, e com base nisso eu preciso ler e auditar. Então, ver se tem talvez um problema que eles não ligaram pra gente pra informar, mas eles escreveram lá. Se tem alguma coisa que é preocupante, se tem alguma coisa boa. Então, eu faço toda essa verificação. Além disso, eu faço verificação também dos medicamentos. Então, para saber se os clientes estão tomando todos os medicamentos que são necessários, né? Alguns clientes eles têm o direito, todo mundo tem o direito de recusar, mas alguns clientes eles recusam demais, então a gente tem que avisar a família, ou tem que avisar o médico também para eles talvez trocar. Então, basicamente, tem tanta coisa que eu faço, mas nem tudo dá para falar aqui, né? Porque algumas coisas são mais confidenciais e tudo mais. Só que daí é o básico. Então, basicamente, é fazer a rota, encontrar cuidadores específicos para os clientes, né? Que têm necessidades específicas, fazer avaliações desses cuidadores, toda a parte de supervisão, auditoria e tudo mais. Auditar documentos, auditar todo o material, né, que a gente tem sobre eles. E aí gerar reports, né, avaliações, que daí eu passo para minha gerência e depois a gente passa para o diretor e tudo mais.
E daí a gente tem reuniões semanais, que daí a gente que a gente fala, né, sobre essas coisas. Então, qualquer melhoria, qualquer problema que tiver, a gente resolve naquele momento. Então, esse é tipo um resumo. Então, se esse vídeo foi útil pra você, deixa aqui o seu like, escreve nos comentários se você tem alguma dúvida, e daí eu vou tentar responder assim que possível, tá bom? Obrigada, tchau!